Então vamos lá. Eu começo a aula de hoje retomando uma explicação que eu dei na aula passada, mas que não me deixou satisfeito, que foi a explicação sobre os níveis de retroatividade, né, são a retroatividade máxima, média e mínima. Eu, como vocês bem sabem, durante a elaboração das aulas de vocês, vou atualizando o material para disponibilizar para vocês. E agora, né, na aula de hoje, já tenho o material devidamente atualizado nessa parte. Então eu queria retomar a explicação sobre os níveis de retroatividade e queria, depois disso, terminar a explicação do princípio da irretroatividade tributária, falando um pouquinho de imposto de renda e da polêmica que existe em relação a esse tributo e ao fato de que, ao menos em tese, né, para as leis que regulamentam o imposto de renda, a gente teria uma mitigação da irretroatividade tributária para alguns e para outros não, tá? Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, só para melhor explicar aquilo que, na minha opinião, não ficou muito bem esclarecido na aula passada. Pelo menos eu assistindo o vídeo não gostei da minha explicação, tá? A irretroatividade diz que a norma só alcança fatos que são posteriores ao início da sua vigência. Quando a gente fala que no direito tributário as normas têm a vigência prospectiva, eu estou falando que elas só terão vigência da data da sua entrada em vigência para frente. Todo e qualquer tipo de norma de direito tributário, vocês já sabem que não. São só aquelas que instituem ou aumentam tributos, porque há normas de direito tributário que podem retroagir, ou seja, podem alcançar fatos que são anteriores ao início da sua vigência, mas nunca para instituir ou aumentar tributo. Nós falamos das leis interpretativas, das leis que estabelecem sanções mais favoráveis ao contribuinte e falamos também das leis tributárias que ampliam a atuação fiscalizatória da administração tributária. Até aí eu não vi problema nenhum na explicação que eu dei para vocês, mas eu vi problemas na minha explicação em relação aos níveis de retroatividade, porque eu disse o seguinte, a lei tributária que institui ou aumenta tributos, ela não retroage, ou seja, ela alcança todos os níveis de graduações, né, de retroatividade para proibi-los, ou seja, ela não admite nem a retroatividade máxima, nem a retroatividade média e nem a retroatividade mínima. Retroatividade máxima é fácil de entender. A retroatividade máxima é aquela hipótese em que a lei nova retroage e alcança os fatos anteriores, restabelecendo a situação, né, ao status quo ante, ou seja, a lei nova retroage e ataca coisa julgada, fatos já consumados, como transação, pagamento e prescrição. Ou seja, ela incide inclusive sobre situações juridicamente consolidadas, ato jurídico perfeito, coisa julgada, direito adquirido. Logicamente, nós não podemos admitir no direito tributário a retroatividade máxima. Tampouco admitimos a retroatividade média, né, que é aquela hipótese em que a lei nova ela retroage para atingir os efeitos pendentes de atos jurídicos verificados antes dela. É o exemplo, né, que eu coloquei aqui, ó, uma lei nova que estipulasse uma nova taxa de juros e atingisse os débitos vencidos antes dela, mas não os pagos, ou seja, ela não alcança os fatos consolidados, mas aqueles que não integraram ainda a esfera jurídica do proprietário. Débitos vencidos antes da entrada em vigor da lei, ela alcança. Então nós falamos em retroatividade média. E nós temos a retroatividade mínima, temperada ou mitigada, que é aquela que se aplica imediatamente e que alcança fatos que dizem respeito a uma lei anterior, mas que são posteriores à entrada em vigência da norma que alterou o status jurídico da situação. Então o exemplo aqui, ó, é uma lei nova que reduz a taxa de juros e aplica-se imediatamente aos efeitos dos contratos que se consubstanciem após a entrada em vigor, ou seja, alcança as parcelas vincendas. Eu dei um exemplo para tentar explicar a diferença entre a média e a mínima de um contrato de trabalho, né? A pessoa trabalhou 15 dias, ainda não recebeu esses 15 dias. Os 15 dias que ela já faz jus, né,
seriam relacionados à retroatividade média. Por quê? Porque ela ainda não recebeu. Os 15 dias futuros, né, eles poderiam ser alcançados com uma nova lei e eles diriam respeito a uma retroatividade mínima, portanto, ou seja, efeitos ainda pendentes, vincendos, posteriores à entrada em vigor da norma. Nenhuma dessas dimensões da retroatividade é admitida no direito tributário. Acredito eu que com esses exemplos que eu coloquei no material de vocês e que eu vou disponibilizar muito provavelmente amanhã para vocês, vocês vão conseguir entender isso com facilidade, tá certo? Eu realmente não tinha ficado satisfeito com a minha explicação em relação aos níveis de retroatividade. Aí eu quero até perguntar aqui e queria que vocês se manifestassem, tá? Principalmente a Sandra, que havia me perguntado sobre isso. Ficou claro agora? Acho que dessa vez ficou um pouquinho mais claro do que na aula passada, né? Inclusive os exemplos que estavam no material passado não eram muito bons. Acho que aqui ficou melhor. Vocês entenderam? Me dá um retorno aqui. Coloca aí para mim um Szinho, ou então tira o seu microfone do mudo e fala para mim, entendi, só para eu poder dar sequência à minha explicação, falando da última questão que é importante em relação ao princípio da irretroatividade tributária. Entenderam? Vocês entenderam o que eu perdi, o que eu acabei de explicar? Por mim, tudo bem. E você, Sandra, você entendeu? Entendi, eu entendi bem. Vitor, entendeu? Entendeu, Sandra? Você tinha me perguntado? Acho que o áudio dela está com problema, né? Bom, mas enfim, acho que sim, né? Vamos então dar sequência à explicação do princípio da irretroatividade tributária. Só lembrando para vocês, né? Falei de 3 exceções. Agora eu vou falar de uma situação que gera bastante polêmica. Deixa eu compartilhar, já estava compartilhando na verdade. É essa aqui, ó. A situação do imposto de renda. Existe uma súmula, que é a súmula 584 do STF. E ela é uma súmula polêmica. Muitos dizem até que ela estabelece um entendimento que seria inconstitucional justamente por violar o princípio da irretroatividade tributária. Mas esse não é o entendimento do Supremo, né? O Supremo, nessa súmula, enuncia o seguinte entendimento jurisprudencial. Eu vou ler aqui a súmula para vocês. Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. Quando você lê essa súmula, a primeira impressão que você tem é de que há alguma coisa estranha, porque veja, os rendimentos do ano base, ou seja, do ano de 2020, serão avaliados com base em uma lei que esteja vigente no exercício financeiro em que for apresentada a declaração. Então, se no ano que vem eu tiver uma lei que, por exemplo, vai estabelecer regras sobre imposto de renda diferente das atuais, e eu tiver que apresentar a minha declaração ano que vem sobre os rendimentos deste ano base, eu vou ter que respeitar a lei de 2021 e não a lei de 2020. Me parece, num primeiro olhar, que isso causa a impressão de que a lei de 2021 ela retroage para alcançar fatos anteriores ao início da sua vigência. E isso em relação ao quê? E isso em relação ao tributo, que é o imposto de renda. Muitas vezes, inclusive para aumentar a onerosidade sobre o contribuinte, porque pode ser uma lei que altere a alíquota do imposto de renda dentro de uma das faixas, por exemplo, né? E aí você teria esse problema. Pois bem, esse entendimento é compatível com o princípio da irretroatividade tributária? Existe uma grande polêmica doutrinária em relação ao assunto. Mas como eu disse para vocês, inclusive, né, pelo fato de que isso é o entendimento estabelecido em súmula, o Supremo não entende dessa forma. Ele entende que essa é uma interpretação constitucional, interpretação jurisprudencial, portanto, que se compatibiliza e não relativiza o princípio da irretroatividade tributária. Por quê? Vamos às explicações.
A primeira coisa que vocês precisam entender é que, de acordo com esse entendimento, o fato gerador do imposto de renda, ele só se consolidaria ao final do exercício e não durante o momento em que você fosse oferindo renda. É como se você tivesse que somar aquelas inúmeras situações em que você ofere renda para consubstanciar efetivamente o fato gerador do tributo no momento da apresentação da declaração. É bem polêmico isso, né? Mas é o entendimento que prevalece no Supremo Tribunal Federal. De acordo com a doutrina, olha aqui, ó, eu até coloquei isso aqui como atenção para vocês. Eu vou ler o que está escrito aqui, ó. Sobre o assunto, há divergência na doutrina sobre o conceito de fatos geradores pendentes. Por quê? Porque é exatamente em cima desse conceito que você vai ter a explicação do Supremo sobre a consolidação do fato gerador do imposto de renda. Vamos lá. Voltando um pouquinho aqui, ó, tá? O STJ havia entendido que a súmula que nós acabamos de ler, né, a súmula 584, ela não seria aplicável ao contexto da Constituição de 88, porque ela seria anterior à Constituição de 88 e seria incompatível com o princípio da irretroatividade tributária. Só que o STF apreciou a matéria num recurso extraordinário, que é esse aqui, ó, o 183-130. E ele julgou esse recurso extraordinário em 2014. E o resultado, ele confirmou que a maioria do STF você teria... antes desse... Deixa eu reformular aqui. Antes desse recurso extraordinário, você tinha um entendimento, né, no sentido de que a súmula 584 era compatível com a Constituição de 88, porque ela não violaria o princípio da irretroatividade tributária, tá certo? De modo que você poderia, sim, segundo o entendimento pacífico do Supremo, inclusive enunciado em súmula, aplicar a lei do exercício seguinte aos rendimentos do ano base. Essa questão chegou ao Supremo nesse recurso extraordinário aqui, ó, o 183-130 do Paraná. E no julgamento desse recurso extraordinário, que se encerrou em 2014, houve uma mudança de entendimento do Supremo em relação àquilo que prevalecia na súmula 584. Porque a maioria do Supremo entendeu que não mais se admite a lógica da súmula 584 na atualidade. Inclusive, essa é uma questão que mudou, né? Inclusive, eu não estava me lembrando, né, dessa mudança de entendimento. Foi até bom eu colocar aqui no resumo para fazer essa referência para vocês, tá certo? O STF afastou a possibilidade de incidência retroativa de uma lei de 89, tá, em relação a fatos geradores ocorridos no ano anterior, beleza? E nesse sentido, ele entendeu que deve-se respeitar, em relação ao ano base, a lei vigente naquele período, tá bom? E sobre o assunto, como eu comecei a explicar para vocês, existe uma divergência doutrinária, tá? Apesar desse julgamento do Supremo, há quem, dentro da lógica do entendimento anterior do Supremo, tenha uma doutrina desenvolvida em torno de um conceito bastante polêmico, que é o conceito de fato gerador pendente. E aí, o que nós vamos ter nesse ponto é exatamente um desenvolvimento de uma doutrina para dizer que o fato gerador do imposto de renda só se consubstanciaria verdadeiramente no momento da apresentação da declaração ou no final do exercício financeiro. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Paulo de Barros Carvalho e Hugo Brito Machado, eles defendem a existência desses fatos geradores pendentes. Por outro lado, o Sacha Calmon, né, quando ele ainda batia bem da cabeça, vamos dizer assim, né, com todo o respeito que o professor Sacha merece, ele tem se manifestado de forma extremamente lamentável
em relação a assuntos, por exemplo, de natureza política, né? Inclusive colocando em xeque a envergadura intelectual que o professor Sacha possui, infelizmente, né? E o professor Sacha, ele criticava essa visão dos fatos geradores pendentes, por entender que pendente não era fato gerador, mas o negócio jurídico que dava lastro para o fato gerador, tá certo? Então, vamos lá. O Sabag, ele também defendia e defende essa posição do Sacha Calmon. Ele diz o seguinte, ele diz que, diferentemente de outros tributos, o fato gerador do imposto de renda não se forma por instantaneidade, ou seja, não é no momento em que a pessoa aufere a renda, podendo ser classificada quanto ao tempo como complexo ou complexivo, ou seja, ele depende de outros fatos para se consubstanciar. Por isso é que nós teríamos essa diferença em relação ao imposto de renda. Claramente, para mim, uma explicação para justificar o entendimento sumular, certo? Então, o Sabag diz, esse fato gerador é complexo ou complexivo por compreender a disponibilidade econômica ou jurídica da renda adquirida num determinado período de tempo. Como eu disse, você não vai dizer que o fato gerador se consubstanciou no exato momento em que o sujeito oferiu renda, mas você vai compreender que o fato gerador se consubstancia num determinado período durante o qual o indivíduo ofere renda. Porque se for assim, e se esse período for um período extenso, a norma que altera disposições de alíquota alcança ainda o lapso durante o qual esse fato gerador está se consubstanciando. E, consequentemente, você consegue justificar a incidência dessa norma sem questionar o princípio da irretroatividade tributária. Perceberam como é que é uma elucubração doutrinária bastante questionável? No meu modo de ver, uma explicação bem como que eu posso dizer, bem problemática, né? Então, por isso mesmo, eu sou bem crítico dessa visão. Mas vou continuar aqui, ó. O Sabag, né, ele diz o seguinte, esse fato gerador é complexo por compreender a disponibilidade econômica ou jurídica da renda adquirida em um determinado período de tempo, costuma coincidir com o ano civil, ou seja, o denominado ano base, período base ou ano calendário. Por sua vez, o período que sucede a esse tem-se como ano de declaração, também chamado de exercício. Nessa toada, evidencia-se que o fato gerador do imposto de renda mostra-se como uma soma algébrica dos inúmeros fatos isolados. É aquela coisa, né? Você não tem um período apenas em que o fato gerador se consubstancia. Você tem vários fatos que juntos formam o que eles chamam de fato gerador do imposto de renda, né? Então, o fato gerador do imposto de renda mostra-se como a soma algébrica de inúmeros fatos isolados em um dado período preciso de tempo, de modo que o fato imponível somente se aperfeiçoa com a ocorrência do último daqueles fatos pontuais, ou até mesmo com o transcurso do interregno determinado tempo. Uma vez identificado o fato gerador do tributo, operacionaliza-se o princípio da retroatividade tributária por meio de uma lei que deve ser prévia ao dias quo o dias quo desse mesmo fato gerador. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que o fato gerador se consubstancia ao longo do tempo e que a lei que deve reger a tributação desse fato gerador complexo deve ser uma lei anterior ao termo inicial, ao dias a quo, né? Ao dias a quo desse conjunto de fatos, né, que juntos formam o fato gerador. É uma forma de entender, né, que você poderia, de fato, em relação ao imposto de renda, ter uma situação diferente daquela que é usual em relação a outros tributos. Tá certo? Esse entendimento se contrapunha ao entendimento do STF, mas era uma explicação para o fato gerador do imposto de renda diferente daquela que é mais intuitiva, né? O STF não entendia dessa forma, né, na súmula 584, né? Ele entendia que o fato gerador era complexo, sim, mas que a lei poderia ser uma lei, por exemplo, posterior ao ano ao ano base, né? Poderia ser o ano da data da declaração.
hoje esse não é mais o entendimento do Supremo, tá certo? Então, só para finalizar o que eu tentei explicar para vocês aqui, em relação ao imposto de renda e o princípio da irretroatividade tributária, durante muito tempo houve uma grande polêmica por conta do entendimento simulado do STF na súmula 584. E pelo fato de que a maioria da doutrina considera que o imposto de renda tem um fato gerador complexo. Alguns dizem um fato gerador que só se consubstancia após um tempo, e aí eles dão o nome de fato gerador pendente. Outros tentam rebuscar um pouco mais, falam que pendente não é o fato gerador, mas o negócio jurídico que ele consubstancia. Independentemente dessas discussões doutrinárias, o que é importante vocês entenderem aqui é que parte da doutrina critica a súmula 584 e dizer, não, olha, se nós praticamos o fato gerador no ano base, a lei que vai incidir, né, sobre esse ano base tem que ser anterior ao início dos fatos que juntos formam o fato gerador. É o que disse o Sabag. Não era esse o entendimento do Supremo, mas hoje o Supremo já não mais admite, de acordo com a maioria que se manifestou no recurso extraordinário 183-130 do Paraná, ele não admite mais a incidência de uma lei do ano de declaração sobre o ano base, que é o ano em que efetivamente ocorreram os fatos parcelares que juntos formam o fato gerador. Beleza? Ficou claro? Alguma dúvida com relação a isso ou podemos avançar para a vedação do confisco? Agora a gente está saindo de um princípio que tem exceções, um princípio mais complexo, por um princípio mais simples. A vedação ao confisco, o princípio da vedação ao confisco é bem simples. Todo mundo entendeu aqui, gente? Só a Brenda que falou que tá ok. Vitor, Karina, Sandra, Jonatas, Bárbara. A Bárbara não tá, né? Me dá um retorno aí. Vocês entenderam? Beleza. Então eu vou avançar aqui. O princípio que eu vou trabalhar agora, o da vedação do confisco, ele está previsto no artigo 150, inciso 6. Então, vou parar de projetar. Eu queria pedir para vocês para abrir para mim no artigo 150, inciso 6 da Constituição de vocês. Abre lá para mim, por favor. 150, inciso 6. O caput nós já estamos cansados de saber, né? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 6. Inciso 6. Inciso 4. Eu tinha dito 6, né? Inciso 4. Utilizar tributo com efeito de confisco. Pessoal, o princípio da vedação do confisco ou da proibição do efeito confiscatório da tributação, ele é uma decorrência lógica do direito de propriedade, porque ele visa preservar o direito de propriedade contra a possibilidade de expropriação desse direito pelo Estado por meio da tributação. Veda-se, com isso, uma tributação que seja desproporcional e que desconsidere a capacidade econômica do contribuinte. Tá? De acordo com o entendimento doutrinário, que é abraçado pelo Supremo Tribunal Federal, quando a gente fala em vedação ao confisco, a gente não está considerando um tributo apenas, a gente está considerando a somatória dos tributos. Porque, senão, a gente poderia ter uma situação curiosa. A situação em que, analisado em particular, um tributo não teria efeito confiscatório, não expropriaria, né, o contribuinte da sua propriedade. Mas, juntos, todos os tributos implicariam um efeito confiscatório. Então, por conta disso, a doutrina e o Supremo enxergam esse princípio em relação a todos os tributos conjuntamente e não a um tributo em separado, tá certo? Outra coisa que eu preciso dizer para vocês é que esse princípio, ele sempre esteve presente nas nossas constituições anteriores à Constituição de 38, tá certo? E eu fiz aqui um esquema
E eu embasei no livro do Sabag só para simplificar isso. Tá? Geralmente, provas de direito tributário um pouco mais aprofundadas, por exemplo, se você for fazer uma prova de direito tributário, né, para fiscal da Receita Federal, isso pode ser cobrado, tá? Então, aqui, ó, a Constituição de 24, ela dizia que não haveria, em caso algum, confisco de bens. A Constituição de 1891, ela não tem menção no livro do Sabag, tá? Ela tem uma inspiração liberal e, portanto, a gente pode dizer que, mesmo que ela não fizesse menção expressa ao princípio da vedação do confisco, ele era uma decorrência lógica do princípio que estabelece o direito de propriedade, tá certo? A Constituição de 34 fala da vedação do confisco. A Constituição de 37 não é mencionada no livro do Sabag, tá certo? Mas também previa a vedação do confisco implicitamente, mesmo sendo uma Constituição autoritária, tá? A Constituição de 46, ela associa o confisco à apropriação de bens, tá? Ela até permite algumas situações, né, de perdimento de bens em caso de enriquecimento ilícito na função pública. Mas isso não significa dizer que ela admita tributação com efeito confiscatório. Pelo contrário, tá certo? A Constituição de 67 reproduz o texto da Constituição de 46 nesse aspecto. A emenda constitucional número 1, também chamada de Constituição de 69, mantém a lógica do texto anterior. E a Constituição de 38, como eu acabei de ler, expressamente prevê a vedação do confisco como princípio constitucional tributário e, portanto, como direito constitucional do contribuinte. Certo? O que eu vou falar aqui agora é só um pouco de reiteração daquilo que eu mencionei nesse pouco tempo que falei do princípio da vedação do confisco, da vedação do efeito confiscatório da tributação. Tá? A primeira coisa que eu queria dizer, eu estou projetando aí para vocês, né, é que o princípio da vedação do confisco ele tem íntima relação com o princípio da capacidade contributiva, como eu já disse, né? O tributo ele tem que respeitar a capacidade econômica do contribuinte. E se ele não faz, né, quando você analisa os tributos em conjunto, ele acaba por resultar em confiscação da propriedade dessas pessoas. Daí a relação íntima entre vedação do confisco e princípio da capacidade contributiva. Também tem relação, até um corolário, né, uma decorrência lógica do direito de propriedade. Não preciso me alongar muito nisso, já disse. Tá? A vedação do confisco ela tem por destinatário o legislador infraconstitucional. Tá? Mas também nós não podemos desconsiderar o fato de que o Estado juiz, ou seja, o Poder Judiciário, precisa levar em conta esse princípio. Tanto é verdade, né, que eu já mencionei algumas vezes na aula de hoje, que o Supremo Tribunal Federal já analisou situações onde o autor da ação questionava o efeito confiscatório de determinados tributos, afastando esta pretensão no caso por entender que o efeito confiscatório deveria ser analisado não separadamente, mas em conjunto. Então, apesar de ser um princípio dirigido ao legislador infraconstitucional, ele também se aplica ao Poder Judiciário, sobretudo, né, porque o Poder Judiciário julga casos concretos e situações em abstrato que dizem respeito à tributação. Então, ele precisa, na sua compreensão do direito, na sua interpretação em relação ao direito, dizer qual é o âmbito de proteção concreto desse princípio. Tá certo? Ainda dentro do princípio da vedação do confisco, nós temos a questão da carga tributária total. Né? É o que eu tenho mencionado até aqui, né? Quando eu digo que você tem que analisar o contexto geral dos tributos e não os tributos em separado. Eu deixei a explicação aqui para que vocês possam ler depois com mais calma. Tá? Eu vou ler só o finalzinho aqui. Ó. O STF já assentou a tese, tá aqui, ó, só para quem está acompanhando aí, tá? O STF já assentou a tese de que o caráter confiscatório do tributo deve ser analisado a partir da globalidade da carga tributária, isso é, da carga tributária total resultante de tributos em conjunto,
exigidos por certa pessoa política, e não em função de cada tributo isoladamente considerados. Isso foi decidido na ADI número 2010 do Distrito Federal, que é uma ADI de 99. Estou até atualizando aqui o material, né, com a terminologia atual. Antigamente a gente falava ADIM, mas hoje a terminologia correta é ADI. Tá? Até aqui, ficou alguma questão por ser explicada que vocês não entenderam? Ficou alguma dúvida? Eu preciso realmente que vocês me digam. Ficou alguma dúvida até aqui? Para eu poder avançar um pouco mais e falar desse princípio em relação a cada um dos tributos. Beleza, Vitor? Entendeu, né? O Vitor não. Marina, Brenda também entendeu. Então eu vou dar a sequência aqui, ó. A vedação do confisco, gente, ela é analisada, né, tendo em vista o contexto global dos tributos, mas a gente precisa dizer o seguinte, que ela é compatível com todos os tributos. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições. Bom, quando eu digo isso, eu quero dizer, né, não que a gente vá analisar a incidência desse princípio separadamente em relação a cada um dos tributos, tá? Mas que ele é compatível com todos os tributos. Ou seja, globalmente falando, o efeito confiscatório não poderia advir de nenhuma das modalidades de tributo. Mas, cuidado, existem situações excepcionais. E é em relação a essas situações excepcionais que vão mitigar o efeito confiscatório que eu vou tratar agora. Ou seja, nem mesmo o princípio da vedação do confisco ele é absoluto, porque há situações que ele pode assumir feições que se aproximam do confisco. Que situações são essas? A primeira delas diz respeito aos impostos extrafiscais. Primeira situação em que se admite, né, uma aproximação da tributação a um efeito confiscatório seria dos princípios extrafiscais. Por quê? Porque eles não têm a função meramente arrecadatória. Eles estão preocupados em fomentar condutas e em inibir determinadas ações. Por isso, se for necessário, eu posso até confiscar a determinada propriedade para que as pessoas deixem de agir de determinada forma ou passem a agir de outra forma. São os tributos com caráter regulatório, caráter extrafiscal, não meramente arrecadatório. A mesma lógica, exatamente por conta da extrafiscalidade, se aplica ao IPTU e ao ITR quando esses tributos vão ser progressivos no seu valor em decorrência do descumprimento da função social da propriedade. Porque aqui, o imposto territorial urbano e o imposto territorial rural, eles não estão cumprindo só uma função arrecadatória, eles estão indo além, eles estão querendo que o proprietário de imóvel urbano ou o proprietário de imóvel rural deem ao bem sobre o qual recai o direito de propriedade uma função social. Se você não der a este bem uma utilização que respeite a função social, você vai sofrer uma tributação progressiva. Tributação progressiva é essa que pode ser sucedida, inclusive, o quê? Inclusive da desapropriação do bem. Então, a tributação aqui, ela se aproxima do efeito confiscatório, tá bom? Também não se aplica aos tributos que respeitam o princípio da seletividade. Que tributos são esses? Principalmente o ICMS e o IPI, né? Nós vimos ICMS, seletividade facultativa, e IPI, seletividade obrigatória. Seletividade, lembrem-se, é aquele mecanismo para que você respeite na tributação a capacidade contributiva. Como? A partir da essencialidade do bem ou do grau de nocividade do bem. Então, quando nós analisamos a seletividade de determinados tributos, nós percebemos que a tributação, nesses casos, ela pode ter, sim, uma aproximação com o efeito confiscatório. Tá certo? Há alguns autores que dizem que ele também, esse princípio da vedação do confisco, não se aplica aos impostos extraordinários de guerra, tá certo? E com relação a outros tributos, eu vou projetar aqui para vocês, para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Com relação a outros tributos, eles dizem o seguinte, olha, nas taxas, a taxa é um tributo contraprestativo. Então, o tributo vai ter efeito
confiscatório, que é vedado, quando a contraprestação não for proporcional ao valor da taxa. O mesmo raciocínio se aplica à contribuição de melhoria. Só que na contribuição de melhoria, o tributo vai ter efeito confiscatório se, e apenas se, o valor que se acresce à propriedade, não, em decorrência da obra pública, não for proporcional ao valor da tributação. Tá certo? Existe uma divergência, eu pontuei aqui, em relação aos empréstimos compulsórios. Por quê? Porque existem autores que dizem que existe, sim, a incidência desse princípio no empréstimo compulsório, tá? Porque ele não pode tomar todo o patrimônio à renda do sujeito passivo. Ao passo que há outros autores que recusam a incidência desse princípio em relação ao empréstimo compulsório, justamente por esse tributo está relacionado com situações extremas e excepcionais, calamidade pública, guerra, investimento público de caráter urgente, relevante interesse social. Não há um consenso em relação a isso. Tá? Por fim, duas explicações bem interessantes. Uma, inclusive, que não cai, despenca em provas. Eu já tive a oportunidade de fazer inúmeras provas em que isso foi cobrado. A primeira explicação acaba sendo uma repetição do que eu já falei. Para as contribuições. Contribuição, da mesma forma que as taxas, né, tem relação com uma finalidade, né, com aquilo para qual elas foram instituídas. Né? Se inexistir uma atuação estatal, né, atrelada àquela finalidade da contribuição, você teria, então, uma tributação confiscatória pela contribuição. Se ela foi criada para uma finalidade e o Estado não atua, ora, então aquele tributo é confiscatório. É um entendimento doutrinário. Isso não tem tanta relevância assim. Agora, isso aqui tem. Isso aqui tem muita relevância. O princípio da vedação do confisco se aplica para as multas? Resposta: sim. Entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Aí nós vamos dizer assim, professor, mas multa não é tributo. Verdade. Multa tributária não é tributo, porque multa é sanção em decorrência, multa é uma sanção punitiva decorrente da prática de um ato ilícito, né, no campo do direito tributário, decorrente da sonegação tributária, decorrente do fato de que você descumpriu, né, obrigações principais ou secundárias do direito tributário. A multa, ela tem que ser proporcional, ela não pode ter efeitos confiscatórios. Então, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, né, seria a vedação, né, da multa confiscatória uma decorrência do direito de propriedade e da própria liberdade empresarial, né, para garantir mesmo a rigidez da liberdade econômica. Tá? Então, você tem aqui uma incidência desse princípio para além da simples dimensão da tributação, tá? Para alcançar situações que são diversas do tributo. Exemplo, o caso da multa. Mas não se enganem, podem anotar com tranquilidade aí no caderno de vocês e podem guardar isso no coração, tá? Multa tributária não pode ter efeito confiscatório, certo? Esse é o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Ela tem que ser proporcional, ou seja, ela tem que ter um valor suficiente para penalizar aquele que cometeu um ilícito tributário e, ao mesmo tempo, tem que respeitar um limite, porque, senão, ela acaba aqui por eliminar, né, o direito, os limites, né, estabelecidos aqui como limites à tributação e à própria incidência de multas, que são o direito de propriedade e a liberdade empresarial. Ah, professor, mas eu já vi filmes, né, que a pessoa perdeu todo o patrimônio. Eu conheço gente que, né, teve que fechar o negócio por conta de multas tributárias extremamente altas. Fato, né, você tem, de fato, multas tributárias que são bem pesadas, exatamente para inibir o descumprimento de obrigações principais e secundárias no direito tributário. O fato da multa ser alta não significa que ela tenha efeito confiscatório, tá? Eu quero deixar isso bem claro. O efeito confiscatório eu vou tomar toda a sua propriedade por meio da tributação.
Tá certo? Deixa eu ver aqui a pergunta que a Sandra colocou. Só um momentinho. Beleza, tranquilo, sem problema, Sandra. Então, vocês entenderam? Não se enganem. O fato da multa não poder ter efeito confiscatório não significa que ela não possa ter um valor elevado. Tá certo? Combinado? Entenderam isso? Posso seguir? Por favor, me respondam. Eu posso seguir? Obrigado. Beleza, Vitor? Última questão aqui, até intuitiva, né? Limites ao confisco tributário, razoabilidade e proporcionalidade. Isso aqui virou uma panaceia, né? Tudo que envolver princípios, seja no direito constitucional, direito tributário, direito administrativo, tudo, absolutamente tudo, abraçou, acabou envolvendo a discussão em torno da razoabilidade e da proporcionalidade, né? Então, nada mais comum do que a doutrina majoritária de direito tributário dizer que, para impor limites ao confisco, você tem que respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nem vou me alongar nisso aqui, porque acho que tem necessidade. Certo? Quero falar ainda de um outro princípio, que é o princípio da não limitação ao tráfico de pessoas e bens, com a ressalva do pedágio. Esse aqui também é bem simples, tá, gente? Está no artigo 150, inciso 5º. Eu vou parar de projetar ali, queria ler com vocês e tecer algumas explicações em relação a esse princípio. O princípio da não limitação ao tráfico de pessoas, a não limitação ao tráfico de bens e a ressalva que há em relação a esse princípio no caso do pedágio, que já adianto, não é tributo. Tá? Bom, vamos lá. Diz assim o artigo 150, inciso 5º. Né? É vedado, vocês sabem, né? Os entes políticos não podem, né? Não podem o quê? Não podem estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Isso aqui, gente, é para assegurar o direito à livre circulação das pessoas, né, o direito à liberdade de locomoção e o direito que está, né, intimamente relacionado à economia de mercado, que é o direito de circular bens e mercadorias no território estadual. Seria uma forma de violar esse princípio, seria uma forma autoritária, né, de inibir a circulação de pessoas e a circulação de mercadorias, tributar as pessoas e as mercadorias no trânsito interestadual ou intermunicipal. Por isso é que esse princípio estabelece essa limitação. Ele tem, no entanto, duas atenuações. Uma que é referente, vou projetar aqui para vocês, ficar mais fácil vocês acompanharem. Uma que é referente ao pedágio, tá? Que eu vou trabalhar daqui a pouquinho. A segunda é uma distinção doutrinária, tá? Ela atinge o ICMS. Por quê? Porque o ICMS ele é cobrado em diversos Estados-membros. E ele, por ser cobrado na divisa dos Estados-membros, né, ele é visto por alguns autores como sendo um tributo que relativiza essa limitação ao tráfico de bens e pessoas. Ou seja, você só vai seguir viagem se você pagar o ICMS na divisa dos estados. Mas isso é uma discussão doutrinária. Tá? Eu entendo que essa distinção aqui que a doutrina faz não é um verdadeiro limite ao princípio. Na verdade, o que eles estão dizendo não é que o ICMS vai limitar o tráfego, né? Eles só estão evitando ali o quê? A sonegação tributária. Só estão dizendo que o pagamento vai se dar nas divisas. Isso aí pouco importa. Você poderia estabelecer que o pagamento se desse em outros lugares e não nas divisas, tá? Então,
eu particularmente acho que essa questão doutrinária aqui não merece tanta atenção assim. A primeira, sim, a primeira merece atenção. Em relação ao pedágio, o STF entende, eu estou projetando para vocês para ficar mais fácil, vocês acompanhem, tá? O STF entende, gente, que o pedágio ele tem que ser cobrado em decorrência da efetiva utilização de rodovias que são conservadas pelo poder público, direta ou indiretamente, tá? Só que o pedágio ele não tem natureza de taxa, ele tem natureza de preço público. Nós fizemos uma distinção entre preço público e taxa quando a gente estudou a taxa. Estão lembrados? Eu fiz uma distinção muito clara. Um tem natureza contratual, o outro é natureza tributária. Um pode ser aumentado sem lei, o outro não. Lembra desse quadro que eu fiz? A gente estava ainda nas aulas presenciais. Lembra? Me fala aí se você se lembra. Lembro. Vitor lembra. Só o Vitor? Karina, lembra? Ah, obrigado. Muito bom. Aí, taxa de serviço. Isso, exatamente. Isso. Ótimo. Maravilha. Brenda lembra, a Karina lembra, ótimo. Olha aqui. A doutrina, ela vai estabelecer algumas explicações em relação ao que seria o tanto pedágio, dizendo exatamente isso, né? Que o pedágio não é tributo, o pedágio é taxa. Então, quando uma concessionária ou o próprio poder público cobra o pedágio como condição para o trânsito, ele não está estabelecendo um tributo que limita o tráfego de pessoas. Né? Então, eles vão dizer o seguinte, o pedágio é uma prestação arrecadada e fiscalizada por entidade privada com fins lucrativos, né? E é uma condição para o trânsito, não é um tributo. Além disso, o segundo argumento, é uma prestação instituída e reajustada por diversos atos diferentes da lei, por atos diversos da lei, diferentes da lei. Então não tem natureza tributária. E ele não será cobrado pela prestação de serviço público de conservação de vias, mas pela utilização efetiva do bem. Então, também aqui nós temos uma explicação que reforça a natureza contratual do pedágio. Ainda que assim não o fosse, veja, ainda que a doutrina e o Supremo Tribunal Federal entendessem que a natureza do pedágio seria de taxa e não de preço público, nós não poderíamos desconsiderar que o Constituinte originário expressamente estabeleceu uma exceção ao princípio que nós estamos estudando em relação ao pedágio. Tá certo? Uma última questão que eu queria pontuar antes de acabar a aula. Vejam, eu projetei a aula de hoje exatamente para encerrar nesse ponto. Viram aqui, ó? Parei aqui. Por isso que eu não vou disponibilizar para vocês hoje esse material, porque eu ainda quero acabar a atualização dele com os últimos princípios que nós vamos estudar. Tá bom? Mas acho que, se não amanhã, na próxima aula eu já disponibilizo para vocês. A última questão que eu quero trabalhar com vocês é essa aqui, ó. Professor, e se não existir uma via alternativa para o sujeito utilizar? Será que, nesse caso, o pedágio inviabilizaria a liberdade de locomoção? E será que, nesse caso, você poderia, de fato, cobrar o pedágio? Seria legal ou ilegal? Seria constitucional ou inconstitucional? Bom, isso aqui, gente, é uma questão bem polêmica, mas o entendimento dos tribunais é no sentido de que você poderia sim cobrar. Olha aqui, ó. Em 2005, a primeira turma do STJ, no julgamento desse RESP aqui, ó, considerou não haver violação do direito de liberdade de locomoção em decorrência da cobrança de pedágio, mesmo que inexista no trajeto via alternativa. Tá? Então, ele considerou constitucional a contrapartida de oferecimento de via alternativa. Ele considerou que a contrapartida de oferecimento de via alternativa gratuita como condição para a cobrança de pedágio não era uma exigência constitucional. Tá? Tem autores que criticam esse entendimento.
E vamos dizer que, bom, se a pessoa efetivamente, né, não tem uma via alternativa, a liberdade de locomoção prevalece sobre uma relação contratual, ela poderia passar. Eu até acho que essa é uma interpretação mais razoável. Eu tendo a defendê-la em detrimento do entendimento que prevalece nos nossos tribunais em relação ao assunto. Mas eu queria que vocês anotassem que o entendimento que prevalece não é esse. O entendimento que prevalece é: você pode cobrar pedágio, mesmo que não tenha via alternativa. Por quê? Porque a Constituição não estabelece uma obrigação de existência de via alternativa como condição para a cobrança do pedágio. Perfeito? Joia? Na próxima aula, a gente continua falando das limitações do poder de tributar decorrentes do federalismo. Você conseguiu colocar as aulas de ontem e hoje no Moodle? Ainda não coloquei as aulas de ontem e hoje, mas eu vou colocar, muito provavelmente até quinta-feira elas já vão estar lá. Eu uso a quarta-feira para colocar no YouTube e depois vincular lá, tá bom? Então, a partir de amanhã, eu acho, as aulas já vão estar lá. Tá bom, Sandra? Tá bom, gente? Até logo para vocês. Tive problema aqui, peço desculpa. Sem problema, não tem problema não, não precisa pedir desculpa não. Aí as avaliações. Karina, as avaliações eu estou segurando um pouco, porque eu estou esperando um direcionamento da reitoria ou da coordenação para ver como que vai ser. Mas a princípio eu vou passar para vocês alguns trabalhos, pelo Moodle mesmo, para vocês fazerem e depois me entregarem, tá bom? Só que eu ainda não defini. Estou esperando um pouco essa situação se consolidar com uma orientação mais concreta sobre a situação, tá? Tá, eu vou conversar com ela, vou conversar com a Silvia então, vou ver como é que ela fez e talvez eu utilize a mesma ferramenta. Pode ser? Pode? Acho que sim, né? Mas beleza, então, aguardamos. Não, eu vou conversar com ela e quem sabe a gente não utiliza a mesma ferramenta, que aí padroniza tudo, né? Beleza, gente. Vamos nos encontrar então na quinta-feira, aula de Direito Constitucional. Acho que a gente acabou o processo legislativo, né? Ou falta alguma coisa? Ah, não, falta. A gente tá na medida provisória, né? Falta falar um pouquinho de medida provisória, de algumas coisas da medida provisória. Beleza. Até lá então, gente. Até quinta-feira. Tchauzinho. Não deixem de baixar a aula, tá? Tchauzinho.